Antioxidantes, afinal de contas, o que são essas substâncias? O que significa antioxidante? E que tipo de benefício ele pode trazer para a minha saúde? É isso que a gente vai ficar sabendo no vídeo de hoje. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e minha área é estética e saúde. Vocês vão me ouvir falar aqui no canal a respeito de suplementação, a respeito de suplementação com antioxidantes, mas eu acho que é importante a gente definir e vocês entenderem melhor o que significa um composto antioxidante. Então, antioxidantes são substâncias que são capazes de neutralizar os radicais livres ou inibirem a formação dos radicais livres, com isso inibindo então o envelhecimento celular, com isso inibindo então o processo inflamatório e também evitando o dano muscular. Então essas substâncias elas nos protegem. Mas aí eu falei aqui uma outra palavrinha que vocês devem estar se perguntando. Mas o que são radicais livres? Radicais livres são substâncias que são produzidas naturalmente no nosso organismo. Então radicais livres são produtos de reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Que reações são essas? A respiração, a nutrição. Nosso organismo, quando ele utiliza o carboidrato, quando ele utiliza a gordura, ele também utiliza a proteína como fonte de energia, então ele vai transformar essas três macromoléculas em energia para o nosso organismo, através de reações químicas que geram radicais livres. Então, esses radicais livres, eles podem ser endógenos, que são produzidos pelo próprio organismo, como eu falei, nessas reações químicas de respiração, da próprio processo digestivo, e também os radicais livres podem ser de origem exógena, que são os mais importantes, que são os que vêm de fora, como por exemplo, a poluição, ela gera radicais livres, todos os tipos de radiação, inclusive a radiação ultravioleta, né, a exposição ao sol, ela vai gerar radicais livres, a má alimentação, ou seja, alimentos extremamente ultraprocessados e inflamatórios, eles vão gerar radicais livres, a atividade física intensa, ela gera muito radical livre, o estresse, né, a preocupação do dia a dia, a falta de sono, isso também acaba gerando mais radicais livres. Então, o nosso organismo, de forma endógena e exógena, produz radicais livres. Então, o objetivo dos antioxidantes são neutralizar essas substâncias para que elas não causem dano às células. Tanto os radicais livres endógenos, produzidos pelas reações químicas do nosso próprio organismo, quanto os radicais livres exógenos, que vêm do meio ambiente, por exemplo, tabaco, álcool, eles vão gerar radicais livres, eles são moléculas altamente instáveis. Na bioquímica, a gente diz que eles são moléculas que perdem elétrons, então eles ficam instáveis e para se estabilizar, eles vão tentar se ligar a outras moléculas. Se eles fazem isso no nosso DNA, que é a molécula que contém o nosso código genético, ela pode danificar o DNA. E aí começam a surgir, então, doenças como, por exemplo, doenças neurodegenerativas e o câncer. E também essas moléculas instáveis, elas podem se ligar a outras substâncias e provocar o desenvolvimento de uma doença autoimune, como a artrite reumatoide, por exemplo. Os radicais livres, então, eles são ávidos, eles gostam muito de gordura, da membrana celular das células. Então, ao se ligarem a essas moléculas, a essas outras células estáveis que têm então essa membrana, eles danificam essas células, provocando então morte celular e envelhecimento celular. Assim, a célula se torna então oxidada. Então, quando a gente fala numa célula envelhecida, uma célula que foi oxidada, é uma célula que significa que foi atacada pela ação dos radicais livres. E por isso, então, a gente fala então do termo antioxidante, que seria então aquela substância que ela tem o poder de neutralizar o radical livre sem se instabilizar. Essas substâncias antioxidantes, elas são encontradas em vários tipos de alimentos e também na nossa suplementação. Então, aqui no consultório, quando o paciente chega, a gente procura primeiro saber como é que está a qualidade de vida desse paciente antes de começar a suplementar com antioxidantes.
Então, verificar se ele tem uma qualidade de sono ruim, se ele está num local de trabalho estressante, tentar controlar então isso para minimizar a ação dos radicais livres. E também a gente pergunta muito como é a alimentação desse paciente, porque tem vários alimentos riquíssimos em antioxidantes. Então, por exemplo, vitamina C, né? Que inclusive eu falei bastante dela no primeiro vídeo aqui do canal. A vitamina C, ela é encontrada em vários alimentos. Por exemplo, ela é encontrada na laranja, no limão, na acerola, no kiwi e inclusive no brócolis. Então, introduzir esses alimentos vão aumentar a quantidade de vitamina C, que é uma vitamina antioxidante. Beta-caroteno também, que é o precursor da vitamina A. O beta-caroteno, que vocês tanto falam, que auxilia muito no bronzeamento no verão, ele é muito antioxidante. Então, a gente encontra ele na cenoura, no mamão, no melão, nós encontramos bastante ele no espinafre. Então, o beta-caroteno também é muito antioxidante. A gente procura introduzir esses alimentos, então, ao longo do dia, né, e ao longo da semana dentro da alimentação do paciente. Vitamina A também é muito antioxidante, então a vitamina A eu gosto muito de entrar com ela no alimento e não na suplementação, né? Então a vitamina A a gente acaba encontrando bastante no leite, nos derivados, né? Em alguns peixes também. Vitamina E, né? Que vocês devem ouvir muito falar, uma vitamina extremamente antioxidante. Então ela é encontrada muito nas oleaginosas, por exemplo, nos nozes, nas castanhas. Então nós encontramos alto teor de vitamina E. Então o zinco, né, é um mineral bastante antioxidante e na verdade o zinco ele vai participar então das rotas, né, das nossas enzimas antioxidantes. Então o zinco ele é encontrado nas ostras, o zinco é encontrado também na carne vermelha, no feijão. Selênio então é outro mineral que tem ação antioxidante e assim como o zinco ele faz parte da rota, né, da biossíntese de várias enzimas, então, antioxidantes endógenas, que a gente também vai falar daqui a pouquinho, e o selênio, então, é encontrado bastante na castanha do Pará. Então, castanha do Pará é uma fonte rica de vitamina E e de selênio. Então, frutas vermelhas, que têm alto teor de antocianinas, que têm potente ação antioxidante, os flavonoides, muito conhecidos ali na uva vermelha, né, na uva preta, cúrcuma, muito falado, vou fazer um vídeo aqui só falando então da cúrcuma, o gengibre, a aveia, a linhaça, o óleo de oliva, então são substâncias que também têm ação antioxidante, então que a gente procura introduzir dentro da alimentação então dos pacientes. Nosso organismo ele é muito inteligente, então nosso organismo possui enzimas antioxidantes, então naturalmente ele vai produzir substâncias, né, essas enzimas que vão neutralizar os radicais livres produzidos endogenamente e os de origem externa, como por exemplo tabaco, cigarro, poluição, que a gente havia falado anteriormente. Quem são essas enzimas? SOD, que vocês devem ouvir falar como superóxido dismutase, eu acho que é a mais comentada, exatamente porque existem vários compostos antioxidantes que são ricos em superóxido dismutase. A gente tem a glutationa peroxidase e também temos a catalase. Então essas são as três principais enzimas antioxidantes e existem vários compostos que são riquíssimos nessas enzimas. Por exemplo, a glutationa peroxidase, ela é muito rica dentro do abacate e do avocado, que muitos de vocês devem consumir porque ele é rico em gorduras boas, mas ele tem uma quantidade muito grande dessa enzima antioxidante. Então, muitas vezes, dependendo do estilo de vida de cada paciente, então se ele é exposto a muita radiação, ele é muito estressado, tem uma qualidade de sono ruim, agora nessa quarentena, então, muito álcool, as pessoas que bebiam apenas uma dose de vinho, enfim, estão bebendo meia garrafa quase todos os dias, então isso tudo aumenta muito a quantidade de radicais livres dentro do organismo. Então essas enzimas antioxidantes naturais, elas não dão conta de neutralizar tanto o radical livre, então fica radical livre sobrando para danificar e ou fotoenvelhecer as diversas células do organismo, então dando chance e abrindo portas para o surgimento de várias doenças. Então, por isso é muito importante aumentar a ingesta de alimentos que contenham, então, esses compostos bioativos, na verdade, que contenham, então, esses antioxidantes que vão neutralizar a ação desses radicais livres. Mas é sempre muito bom lembrar que é necessário a gente ter uma microbiota saudável. Prometo que vou fazer aqui um vídeo no YouTube falando só sobre modulação intestinal e microbiota. Então, a gente tem que ter bactérias saudáveis residindo no nosso intestino
para que esses compostos bioativos desses alimentos, esses antioxidantes, então, sejam biodisponíveis e sejam bem absorvidos pelo organismo para poder, então, neutralizar esses radicais livres. Eu acho importante a gente falar agora um pouquinho sobre os minerais, porque vitaminas, por exemplo, vitamina C e vitamina E, vocês já devem conhecer bastante, já ter ouvido falar muito da ação delas como antioxidante, mas por que suplementar ou então por que ingerir alimentos, como eu havia falado, ricos em zinco, ricos em manganês, ricos em selênio ou então em vitaminas do complexo B? Porque essas vitaminas do complexo B e esses minerais, eles fazem parte da síntese, da biossíntese, da rota destas enzimas antioxidantes naturais. Então eu vou explicar um pouquinho agora cada um desses minerais. Vamos falar um pouquinho da glutationa peroxidase, que é uma daquelas enzimas antioxidantes naturais do organismo que eu havia falado com vocês. A glutationa peroxidase, ela está constantemente doando elétrons para tentar neutralizar um radical livre. Para que ela volte para o seu estado estável, é preciso então de uma vitamina muito importante, que é a vitamina B12. Então, por isso, é importante a gente ter uma ingesta adequada dessa vitamina para que a glutationa peroxidase, essa importante enzima antioxidante, consiga se regenerar. Bom, a glutationa peroxidase ela é chamada de tripeptídeo, ou seja, ela é formada por 3 aminoácidos, o ácido glutâmico, a glicina e a cisteína. Glicina, para quem assistiu o meu vídeo falando sobre colágeno, glicina é um dos principais aminoácidos que estão lá dentro da molécula colágeno. Então, se você ingere colágeno, você está fornecendo glicina para que a gente consiga sintetizar, então, essa enzima antioxidante muito importante. Outro aminoácido, então, que está dentro, então, da glutationa peroxidase é, então, a cisteína. Bom, a cisteína ela é formada a partir da metionina. E para que metionina se transforme em cisteína, a gente precisa da vitamina B6, da vitamina B9 e da vitamina B12. Então, daí a importância, de novo, de suplementar vitaminas do complexo B para que a gente consiga formar a metionina, formar a cisteína, que é um aminoácido extremamente importante para a formação da glutationa peroxidase, dessa enzima antioxidante. O selênio é outro mineral extremamente importante para manter a glutationa peroxidase extremamente ativa e funcional. Então, por isso, a importância da suplementação desses minerais, porque indiretamente eles fazem, então, aumentar a quantidade dessas enzimas antioxidantes. Bom, então, quando um paciente chega aqui no consultório e ele começa a dizer, eu quero começar a tomar licopeno, eu quero tomar ácido alfa-lipoico com enzima Q10, a gente precisa primeiro saber como é que é o estilo de vida desse paciente. Então, se é um paciente que fuma, a gente tenta eliminar esse hábito. Se é um paciente que tem uma qualidade de sono ruim, a gente procura introduzir alimentos que melhorem a qualidade do sono, hormônios como, por exemplo, então, a melatonina. Então, a gente tenta eliminar o estresse que esse paciente está passando, porque quando ele está estressado, qualidade de sono ruim, fumando, bebendo, ele vai produzir muito radical livre, o que a gente chama de estresse oxidativo. Quando a gente falar essa palavrinha, estresse oxidativo, significa que tem muito radical livre aí sobrando no organismo, danificando membrana de várias células. Então, quando não é possível o paciente introduzir na sua rotina alimentos que sejam ricos nessas substâncias bioativas, nesses antioxidantes, então aí a gente acaba entrando com suplementação. E aí existe dentro, então, da terapia ortomolecular diversos minerais e diversas substâncias que são ricas como antioxidante e ricas em enzimas antioxidantes. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, entendido agora o que de fato é um antioxidante, para começar então a mudar o seu estilo de vida. Acho que é por isso que ultimamente se tem falado tanto em nutrição funcional, em busca de alimentos com compostos bioativos para de fato a gente evitar o envelhecimento celular e o aparecimento de diversas doenças. Isso acaba, claro, refletindo no exterior também, na nossa própria pele. E é por isso que na área da estética, então, cada vez mais surgem produtos com ativos antioxidantes para a pele, né? Com compostos fenólicos, por exemplo, para evitar, então, o envelhecimento celular. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar aqui o seu like, compartilhem esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e fiquem atentos, então, aos nossos próximos vídeos, que vão falar bastante a respeito de compostos bioativos e antioxidantes. Um grande abraço!